Literária Malte, o malte das melhores cervejas, apresenta Labier Hopcast. Fala, família cervejeira, Danilo Soares aqui, sejam bem-vindos a mais um Labier Hopcast, né, o nosso episódio 23. E fala, Gleicinho, quem é que a gente vai bater um papo hoje aí? Qual vai ser o assunto? Qual vai ser o nível de profundidade do assunto hoje aí? Irmão, hoje o negócio tá sinistro. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada a todos que nos escutam. Sou o Gleison Silveira. Como o Danielão já falou, começando mais um Labier Hopcast. Esse podcast que mistura coisas, mistura música, mistura cinema, mistura cerveja, tá aparecendo cachaça e café nesse podcast também, meu irmão. E hoje a gente vai trazer uma fonte, a fonte mais antiga de sabedoria, uma das, né? Que é o livro, cara. O nosso papo de hoje é com o Diego Mazieiro, cara formado em educação física, passou por algumas micro cervejarias gaúchas, vem se dedicando desde 2013 à produção de eventos cervejeiros. Uma das principais ambições do cara é tornar o produto cervejeiro, esse líquido sagrado de Nicaise, cada vez mais acessível. E ele acredita que para melhorar o acesso à informação é o livro. O livro é um dos pilares dessa difusão de conhecimento, né? Nessa trajetória, o Diego se juntou ao design, sommelier de cerveja e juiz do BJCP, Pedro Paranhos, e criou a editora Crater. Então hoje a gente está falando sobre uma pessoa, mas uma instituição também, uma editora especializada em livros sobre cerveja, cujo objetivo é produzir os melhores livros sobre cerveja disponíveis no mercado brasileiro, com qualidade técnica e gráfica de nível mundial. Pô, os caras são apaixonados por cerveja, anos de atuação profissional no mercado cervejeiro. Eles acreditam que uma sólida base de conhecimento é fundamental para que a cerveja artesanal continue crescendo no Brasil, se tornando cada vez mais acessível a todos. Mas quero dizer o seguinte, nessa mesa cabe mais lugar, hein? Quem tá vindo para acompanhar esse bate-papo, Danilo? Pois é, estamos aqui com o Bento Vargas, que está sempre nos episódios aí no Dica da Casa, né? O Bentão é formado em tecnologia cervejeira, sommelier, coordenador local dos cursos do ICB, no Instituto de Cerveja Brasil, consultor cervejeiro caseiro desde 2007, sendo um dos fundadores da Serva Mineira em 2009. Atua também como sócio da loja de insumos Lamas Brew Shop em Belo Horizonte, onde acontecem cursos de produção, de cerveja, degustação, estilo e harmonização, entre outros. Nosso querido Lamas BH e um dos grandes apoiadores do nosso podcast. Pois é, então estamos aí com a mesa completa, com o Diegão e com o Bentão, né? Então vamos falar aí, papo profundamente cervejeiro hoje, né? E aí, galera, como é que tá aí? O que vocês estão aprontando? Olá, pessoal, falando aqui de Porto Alegre. Estou feliz de estar participando aqui pela primeira vez do Labier, do podcast. A gente no Sul tende a ficar um pouco isolado aí da cena do Sudeste, apesar da grande produção que a gente tem por aqui, né, de cerveja, agora de livros. E para nós é sempre uma troca muito rica aí quando a gente tem a oportunidade de se reunir, especialmente se é a mesa do bar, né? Oh, com certeza. E aí, Bentão? Prost, vida longa, amigo cervejeiro. Fala, meus queridos. É muito bom estar participando aqui do Labier. A gente sempre está junto, né, com o Dica da Casa, e hoje aqui sentado no bar. Pena que não pode ser presencial, mas logo logo nós vamos estar. Com certeza, logo logo vai rolar esse presencial aí. Estamos precisando. Demais. É isso aí, meu irmão. E já que estamos aqui sentados e bem acomodados nesse boteco virtual, vamos beber, né, cara? Quero saber o que vocês estão trazendo hoje de cerveja aí pra harmonizar a palavra, molhar a palavra. Vamos lá. Diego, você tá de que aí hoje? No momento eu tô tomando uma Helles. Eu tô dentro da cervejaria do For Beer, que é o lugar onde está meu escritório. E aqui a gente tem 40 torneiras aí à disposição. Lamentavelmente caraca, mano. Tá fechado pro público, mas para nós é bom que a gente acesse ali direto da bica, né? Porra, ostentação total, mano. A cada 10 torneiras tinha distância para ficar cada um de nós, hein? Pois é. Dava para fazer com distanciamento aí. 10 dá sim, pô. de distância. A cada 10 torneiras um caboclo, né? Enxugando. Já é a minha terceira Helles do dia.
Que maravilha, meu irmão. E Bentão, você tá munido de quê aí? Cara, hoje a gente tá gravando no dia de São Patrick, né? E eu tô aqui com uma cerveja maravilhosa, que é a Celebração, que é uma cerveja que tem uma música do Labier, que foi feito pela galera aí do Labier, da Casa Orc e da Botocudos, e para celebrar dia de São Patrício. Porra, que maravilha, meu irmão. Só fazendo inveja, cara. E aí, Danilo, tá de quê? Mano, então, no outro episódio eu falei que eu sequei o meu estoque de Prússia, né, cara? Infelizmente, eu sequei muito rápido, então eu ainda tô naquele fardinho que eu comprei lá da Colorado, então tô de Colorado de novo, mais uma ápiazinha aqui, delícia, geladíssima, muito boa. Muito bom, cara. Você tem parcimônia, amigo, tem que ter parcimônia. É um estudo de autocontrole isso. A Prússia manda pra gente, né? Cervejas pra gente harmonizar aqui no podcast. Elas ficam lá na geladeira, eu olho pra elas, elas olham pra mim e eu falo, não, você tem local, hora e local certo. Mas, enfim, tô bebendo aqui uma Prússia Beer, uma Red Ale dos caras, uma cerveja muito bacana, com uma carga de malte, pô, bem gostoso, cara, bem gostosa mesmo. Um pouquinho ali de biscoito, né, cara? Apesar de hoje ter feito um dia muito quente em Belo Horizonte, estamos gravando no dia 17/3, como o Bento falou, que é o dia de São Patrício. Eu queria uma cerveja um pouco mais malteada, então tô trazendo aqui a Red Ale da Prússia e vamos abrir em 3, 2, 1, gente. Diego já tá bebendo, mas faz um brinde, a gente faz um brinde. Vamos lá. Então vamos lá, abrindo a cerveja em 3, 2, 1, vai! Bora! Aí! Bem! Mano, bateu um cheiro aqui. Que aroma que essa cerveja tem, que fantástico. Meu irmão. Que legal, cara. Vamos começar mais um Labier Hopcast aí já com a palavra molhada. Né? Deixa eu dar o meu biquinho aqui. Saúde. Pois é, né, meu? Porra, grandes convidados aí hoje no episódio. Então já vamos começar, né, Diegão, falando aí um pouco de como é empreender, né, cara, nesse setor, nesse desafio. Então vou começar lendo a pauta aqui, colando, porque a pergunta é grande, então eu vou me enrolar com certeza. Com as palavras, então eu vou ler na cara de pau. Então, hoje, não, olha só, vamos lá. A gente faz uma pauta bonitinha, mas hoje é pauta especial, cara. A gente vai falar com o cara da editora, meu irmão. Se essa pauta não estiver bem escrita, eu vou tomar porrada. Então... Mas eu não sou o editor, não se preocupe. Então, essa primeira pergunta, ela tem um prólogo. Olha, eu escrevi até um prólogo. Pois é, tem um prólogo. Então é o seguinte, cara, hoje a pauta é interativa. A gente recebeu alguns áudios de amigos e ouvintes, leitores de literatura cervejeira, para dar uma ilustrada, uma colaborada com o nosso papo, né? Afinal, cerveja e tudo que ela representa tem que passar por colaboração e inclusão. Então, ao longo desse podcast, você vai escutar intervenções sonoras e lupuladas. Agora segue aí, Danilo. Uma das máximas existentes no Brasil é que brasileiro não lê. E as razões para essa afirmação passam por várias justificativas, desde as mais rasas, como a infame falta de interesse, né, que eu discordo também plenamente. Acho que não é essa a questão. As mais técnicas e reflexivas, como a falta de política educacional sólida que desperte e fundamente o interesse para a leitura. Então, como eu falei lá no início, né, quando eu comecei a querer perguntar sobre a dificuldade, cara, como é que é empreender nesse setor? Parece ser um grande desafio aí no nosso país, né? Enfim, como é que é esse cenário aí, Diegão? Assim, a questão de empreender não é algo que assuste, né? Obviamente é difícil pra caramba, mas eu já fiz parte de 2 cervejarias ciganas, que eu acho que talvez seja o negócio mais difícil de fazer virar no meio do cervejeiro, né? A cervejaria cigana. Eu participo também a gente tem um aplicativo para gestão de concursos, até que o Bento contratou para o concurso da Lamas. Tem a Crater, ela tem uma editora irmã para o mercado de língua espanhola, que é a Libros de Guarda, que lançou o seu primeiro livro. Então, não assusta, é complexo, mas com empenho e algo de astúcia se consegue, né? E a questão dos livros, sobre ser complementar e brigar, a título de ilustração,
duas pessoas ou entidades que mais nos ajudaram a promover e vender livros foram o Jamal, através da Beer School, e o pessoal do Braçagem Forte, o Estevão e o Henrique Boaventura, através do seu canal. O Jamal é um fenômeno. Às vezes que ele falou sobre o nosso livro, a gente sente, assim, posso até abrir números, assim, uma das publicações que ele fez, a gente vendeu 180 livros em 24 horas com o código promocional do Jamal. Então não tem nenhuma briga, pelo contrário, o livro é uma mídia insubstituível, né? O livro ele é muito mais resistente ao tempo. Para escrever um livro você tem muito mais trabalho de investigação e validação das fontes do que para, por exemplo, fazer um belíssimo vídeo bem produzido com conteúdo. Pode estar amparado pelo mesmo nível de investigação que um livro, mas dificilmente estará. O foco é outro, né? O foco é o dinamismo, a interatividade, etc. O livro ele tem que, daqui a 2 anos, ser lido, e se tiver ultrapassado, que não esteja errado, né? A informação que a gente publica online, principalmente áudio, vídeo, ela não precisa ser tão resistente ao tempo, né? Olá, meu nome é Thiago Zoletti, tenho 36 anos, moro aqui em Nova Lima, sou cervejeiro caseiro e idealizador do projeto Zoletando, que é um Brolosoff brasileiro, né? Infelizmente parado por causa da pandemia, não conseguimos mais fazer os testes cego com o pessoal, mas a minha pergunta para vocês é a seguinte: cada vez mais a gente tem conteúdo na internet, seja no YouTube, né, principalmente no YouTube, no audiovisual, através de vários canais com muito conteúdo legal, né, muitos influenciadores também no Instagram. E por outro lado, no Brasil a gente sabe que existe um déficit de leitura muito grande de uma maneira geral, né, as pessoas leem pouco. Quando a gente está falando aqui de um nicho, que é o nicho de produção de cerveja, seja por hobby, seja por dinheiro, como que vocês veem a relação dos conteúdos publicados na internet, seja no YouTube ou no Instagram, versus o livro? É uma relação de competição? É uma relação de complementação? Qual que é a diferença da qualidade entre os dois? Qual que é o ponto de vista de vocês entre essas duas fontes de conhecimento que a gente tem disponível hoje? Eu acho que, entrando nessa do livro e da internet, como o Zoletti colocou, né? Eu acho que o livro é muito mais confiável. Como o Diego falou, tem todo esse estudo por trás da construção do livro, né? E na internet tem muito canal bacana, muito canal excelente, como, por exemplo, o canal do Jamal, mas você tem também muita porcaria, né? O difícil de filtrar na internet é filtrar o que está errado e o que está certo. Então eu acho que o livro também te ajuda. Se você tem uma base a partir de leitura de livro, a partir de canais sérios e bons, de pessoas que têm conhecimento, você filtra mais facilmente o que a internet tem de ruim, né? Toda a informação precisa ser filtrada, digamos assim. Pô, com certeza, cara. Uma coisa que a gente, nesse começo dessa pergunta, dessa reflexão, essa máxima, né, que o brasileiro não lê. E é o tipo de coisa que a gente vê muito nos tempos atuais, né? Tipo, a mentira contada muitas vezes pode se tornar verdade. E, cara, isso daí é uma falácia, cara. Porque, inclusive, eu tava fazendo uma pesquisa aqui pra montar essa pauta. Entrei lá no site do Sindicato Nacional de Editores de Livros. Através lá do Retratos da Leitura do Brasil, que é a parceria do Instituto Pro Livro, mais o Itaú Cultural. Os caras me elucidaram uma questão que eu sempre achei muito, muito pertinente. O que é o leitor, né?
Então, se você colocar nessa balança agora aí, essa falácia que o brasileiro não gosta de ler e você não sabe exatamente o que é ser leitor, isso se perde e desmotiva. Então, todo mundo é leitor. Então, se você... Logicamente, a gente está aplicando aqui para o livro, né? Mas, cara, quantos artigos a gente lê partes, a gente vai coletando dados. Todo mundo tem um potencial de leitura muito grande. Então, a gente ouvir essa coisa e rebater no nosso exterior é muito prejudicial. E acaba que gera um sentimento de frustração e de que, pô, eu não dou conta de ler. Isso daí é muito prejudicial, né, cara? E todos são leitores e potenciais. Eu gosto de pensar que o YouTube, ele difunde muito, mas ao mesmo tempo confunde, porque a gente, aliado a esse sentimento de frustração, a gente quer encontrar alguém que facilite as coisas pra gente e pareça assim que está próximo da gente, quer ajudar a gente a não se colocar num patamar superior, né? Mas amarrando essa minha fala aí, cara, aí, como o Diego falou, a editora, né? O livro, o suporte textual, bicho, para você produzir um livro, lançar um livro, com certeza aquilo teve um trabalho muito grande de pesquisa, de validação. Então, realmente é uma fonte que é mais confiável, apesar de ter vários canais aí bacanas, como o do Jamal, como foi citado aí. E eu acho que só se completam, né? Só que pra gente chegar e validar um canal no YouTube ou alguém falando, Gleison, a gente passa por um... Opa! eu só queria complementar um pouco a tua fala por dois lados, assim. A questão de o brasileiro não ler, o Brasil é um dos países com mais desiguais do mundo, né? Então você fala quem é o brasileiro, né? Assim, com certeza. O público produtor de cerveja quase todo tem graduação, uma parte expressiva tem pós-graduação e dentro disso ainda tem mestrado, doutorado. Então a gente é um público que enfim, o hobby é um hobby que não é barato, né? A produção caseira, empreender também não é barato, né? E o perfil das microcervejarias, muitos dos próprios sócios põem a mão na massa e são cervejeiros, né? Então a gente tem um público que vem de classes mais altas, né? Classe média, média alta. E aí a classe média e média alta brasileira, ela lê tanto quanto outras classes médias altas de todo mundo, sabe? Então são generalizações que, como tu disse, que não tem sentido, né? A gente, claro, na extrema pobreza as pessoas não leem, elas apenas sobrevivem, né? É um fato, né? E tem uma outra questão assim que eu queria só dizer assim do compromisso da Crater em atender outras mídias também. A gente está agora fazendo o piloto do nosso primeiro curso online, que vai ser todo em vídeo, né? Com material de apoio, comunidade, vinculado ao levedura, né? Não é um conteúdo exato, né? Não é o conteúdo exato do livro. Ele inclusive em algumas coisas ele é superador, porque a gente tem liberdade para agregar conteúdos, e vai ser ministrado pelo pessoal que fez a tradução do levedura, que são 2 mestres em microbiologia que atuam no mercado cervejeiro, né? Então a gente também quer entrar nesse outro território, claro que não com um conteúdo curtinho, superficial. O curso deve durar 6 horas de conteúdo gravado em boa qualidade. Então a gente também acompanha os desenvolvimentos, né? As pessoas, como tu mesmo disse, Gleison, as pessoas tendem a ler mais picotado. Isso é um fato da atualidade, né? Tipo, ler em blocos menores, pegar partes de vários artigos e assim fazer. A experiência online, do curso online, te permite isso, né? Porque você vê, a gente vai organizar os vídeos em pequenos blocos. Se você tiver 15 minutos para dedicar e prestar atenção, você vai ter um acesso ao bom conteúdo, e a ideia é que ele namore perfeitamente com o livro, no sentido de indicar onde no livro estão aquelas referências, para que você possa, enfim, se aprofundar, se for o caso, né? Se tiver interesse, se tiver vontade. Exato. Então as coisas são complementares. Né?
não tem briga. Não, com certeza, cara. É um material didático do curso, né, cara? E, assim, é constatado isso. Eu não vou saber te dizer fonte, né? Mas pode dar o Google aí, você vê que o hábito da leitura é essencial para você realmente fixar um aprendizado, você aumentar as tuas sinapses, enfim, desenvolver o teu cérebro. Então, não é um material, um simples material complementar, né? É realmente uma fonte de consulta e de alicerce de conhecimento. Cara, uma parada, só pra fechar não fechar, né? A gente caminhar com o podcast, a possibilidade, a gente refletir um pouco sobre a possibilidade de voz na internet, que todo mundo hoje tem um pouco de facilidade, né? Melhorou bastante o acesso aí à banda larga, aos smartphones e tal. E em contrapartida a isso, acho que a gente tem que aumentar a nossa sensação e experimentação da humildade, né? Então falamos isso em vários outros episódios, né? Eu e o Danilo, a gente não é sommelier de cerveja, a gente é bebedor de cerveja, e por isso, né? A gente tá convidando o Diego aqui, convidando o Bento. É importante a gente ter uma relação bacana com quem tá ali verdadeiramente empenhado em criar conhecimento e gerar o conhecimento. Nesse caso aqui, em torno da cerveja, mas é aplicável em várias situações da nossa sociedade, né? A falta de valorização dos professores, né? Isso daí é uma pauta que, bicho, tem que ser revista, né? O professor e, vocês como... Não o caso aqui de serem professores, mas vocês estão investindo a energia de vocês num suporte, no caso do Diego, num suporte textual, numa coisa de linguagem, de entrega de conteúdo, de fonte confiável. E o Bento também, coordenador de curso pelo ICB aqui em BH. Então, vocês primeiro estão de parabéns, e segundo que a galera que está ouvindo, é muito importante realmente separar o que é entretenimento, o que é opinião pessoal de quem está colocando a mão na massa mesmo, para valorizar o que é alicerce, né? E já tô falando demais, Danielão, segue o barco. Pois é, cara. Então, assim, entrando no nosso segundo tópico aqui da pauta, né? Vamos falar os caminhos da vida e do copo guiar, o nicho editorial da Crater. Como é que foi e como é que é a escolha, né, do catálogo? Assim, a gente fez uma investigação inicial. Tem muito feeling também, né? Porque, apesar de tudo, não existia muito histórico, né? De o que poderia funcionar ou não. Tem uma grande vantagem da gente estar inserido na comunidade, tanto eu quanto o Pedro, e de ter feito cerveja como cervejeiro caseiro e depois entrado no meio profissional. Agora, atualmente, está bastante mais simples, porque a gente tem um mailing interessante, as pessoas mesmo nos dão pistas, né, do que elas gostariam de que a gente publicasse. A coleção dos 4 ingredientes nos parecia infalível. O Radical Brewing, como um livro completo, assim, né? Ele tem desde descrição sensorial da cerveja até como produzir, história. Nos parecia um livro muito sedutor. Ele visualmente, pelo fato do Randy ser designer, ele era muito bonito, né? Muito rico. Então a gente também confiava muito no potencial daquele livro. Com o conteúdo nacional, a gente está bem mais aberto, experimental, porque depende também do desejo dos profissionais, escritores, jornalistas em publicar. Aí é muito mais uma questão de avaliar, né, se o livro tem potencial, dimensionar. Hoje, por sorte, a gente está cada vez mais em condições de tomar decisões muito mais pelo mérito técnico do que pelo potencial individual, assim, do livro em vender, né? Para nós, o que importa no fim é que o portfólio todo seja rentável, não cada título, né? Isso é muito, muito feliz, porque nos permite ousar um pouco a partir do que a gente acha que também vai fortalecer a nossa comunidade de
de cervejeiros caseiros. Agora, hoje, a gente fechou um contrato com a Brewers Publications para livros mais técnicos, os livros mais caros que vocês verem no site deles lá, como montar sua cervejaria, gestão de laboratório e da qualidade, finanças para a microcervejaria, eles vão estar disponíveis. O primeiro deles vai estar disponível a partir de dezembro, e a ideia é publicar todos até o final do ano que vem, um pouco à parte assim, do nosso catálogo normal, mas é um passo ousado, porque eles são livros que lamentavelmente a gente não vai conseguir vender barato, mas a gente está apostando numa estratégia de conseguir vender o livro que nos Estados Unidos é vendido a $95, aqui para o nosso mercado ficar perto dos $60 já traduzido, né? Então você vai comprar mais barato do que o original com a tradução, né? É uma aposta técnica daí. Cara, e isso é maravilhoso, porque a gente tem livro para vender na loja, né? E eu tenho livros em inglês, então, por exemplo, eu tenho o Radical Brewing em inglês, agora ele já tem em português também, né? E o Radical Brewing em inglês, por exemplo, não vende, o de português vende fácil. O próprio livro de lúpulo, água, né? O livro do John Palmer de água, ele vende fácil em português e não vende em inglês, né? Então essa tradução, isso que você está trazendo é lindo. Pô, total, cara. E Diego, são quantos livros até então? A gente lançou o 5º, que é o Água. Agora em abril a gente vai lançar a tradução do The New IPA, do Scott Jenisch, que é um livro que está bem hypado mundo afora, e até aqui mesmo no Brasil, né, com o advento das New England, né, e das Juicy IPA, tem uma demanda legal. E aí em seguida a gente fecha a coleção com a publicação do Malte. Se der tudo certo, o seguinte livro na fila é o Guia de Sommelieria do Brasil, com a organização da Bia Amorim. E aí tem mais novidades aí que a gente vai lançando aos poucos, né? Essa coleção que eu comentei com vocês, o primeiro título a gente publica esse ano. E a gente está trabalhando num edital para publicação em português, conteúdo original, para que o autor que seja escolhido através desse edital, que vai ter um júri pesadão, tipo Celso, Silene Saurin, Jairo, algumas outras pessoas daqui, a nossa tradutora oficial agora, a Gabriela Lando, vai compor o júri também. O vencedor do edital, ele vai ter o seu livro publicado e um adiantamento de royalties, o que no Brasil, no mercado editorial, é uma prática que já nem se faz, né? Então a gente está tentando criar estímulos, porque a gente não quer ser uma editora de traduções, né? A gente quer publicar conteúdo nacional a médio e longo prazo. Eventualmente a gente espera reduzir ao mínimo necessário as traduções e gerar maturidade em produção de texto e acadêmica e científica em cerveja no Brasil. Pô, muito massa, cara. E falando em Gabriela, temos um áudio da Gabriela aqui, surprise, meu irmão, pra você. Editor, roda o áudio aí. Oi, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Gabriela Lando, sou de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, mas eu morei por muitos anos em Porto Alegre, e foi lá onde em 2014 eu fiz o meu primeiro curso de produção de cervejas e passei de uma mera consumidora a homebrewer. Depois disso eu fui me apaixonando cada vez mais pelo meio. Trabalhei em diversos bares, diversos eventos cervejeiros, para várias cervejarias e sempre estudando muito sobre o assunto. Nesse meio tempo eu concluí meu mestrado em Ciência dos Materiais, mudei de país, voltei para o Brasil, aconteceu uma pandemia, estou terminando meu doutorado em Ciência dos Materiais também e continuo estudando cerveja. A minha formação é em Química e eu sempre gostei muito de entender esse lado científico por detrás da produção de cervejas. E esse foi um dos motivos para a editora Crater ter me convidado para traduzir o Water, que é a bíblia da água cervejeira. A tradução foi bem desafiadora, não pelos conceitos químicos envolvidos, claro, mas como ele é um livro técnico e muito denso, o desafio era tentar trazer o conteúdo de uma forma mais acessível e mais clara para os leitores da língua portuguesa.
Eu tive a honra de discutir alguns aspectos do livro com o próprio John Palmer e eles foram adicionados nesse livro. Então, para quem comprar o Água, né, agora em português é Água, além de algumas atualizações, algumas erratas que o próprio Palmer quis incluir da versão original para a traduzida, tem também várias notas que eu incluí para contextualizar o assunto na realidade brasileira. Eu espero que os ouvintes do Labier tenham a oportunidade de ler o Água e que o livro traga uma nova visão sobre a produção de cervejas e uma maior importância para o assunto, que é a água. Para quem quiser me seguir, eu sou a Química_Cervejeira no Instagram e, como o próprio nome diz, eu tento sempre trazer conteúdos que envolvam química e cerveja. Um abraço para todos, tchau, tchau! Então vocês ouviram aí a Química Cervejeira dando o seu ponto de vista sobre tradução e como é que foi um pouquinho, né? Como é que foi essa experiência de traduzir o Water do Mr. John Palmer. Tomamos cerveja com o John Palmer, hein, cara? Porra, cara, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Fiquei ele enchendo o saco do John Palmer, coitado dele, cara. Desculpa, I'm sorry, Mr. John Palmer. Eu tava bêbado. Porra, cara... Não, antes de falar, só uma curiosidade, já que vocês começaram a falar do John Palmer, pô, a gente encontrou ele aqui em BH, né? Rolou um bate-papo ali, uma cervejinha e tal. E aí o Gleice me fala, cara, ó, chega lá no... Onde é que foi o lugar mesmo que a gente encontrou o John Palmer? Foi lá no Derbral, é do Jerken, isso. Isso, aí tu falou, cara, chega lá tipo 7 horas, sei lá, 8 horas da noite. E, porra, vai rolar um bate-papo maneiro lá, a galera da cerveja, não sei o que, porra, demorou. E eu tenho a mania de ser muito pontual, sempre fui muito pontual e não consigo não ser. Cheguei 7 cravado e só tava o John Palmer na mesa. Cara, eu fiquei 40 minutos batendo palma com o John Palmer sozinho, eu e ele, e eu me ferrando pra conseguir falar inglês, entender o inglês do cara. Mas foi maneiro demais, cara, um amor de pessoa, gente finíssima. Tem um vídeo dele que circulou, eu não sei se era em Ouro Preto um evento, mas era em Minas, que ele tava claramente, tinha degustado algumas cervejas, acho que era com o Jamal, e eles estão caminhando, aí ele conta uma piada, e em seguida diz que aquele era o melhor evento cervejeiro que ele tinha ido, o John Paul. Provavelmente foi o Orubia. A gente tocou no Orubia também. Nossa, o Orubia foi espetacular. Esse Orubia do John Palmer, cara. Esse Orubia do John Palmer a gente tinha feito, eu fiz junto com a São Sebastião, com a cervejaria São Sebastião, a gente fez uma cerveja, uma Session IPA com melancia. A gente fez 500 litros de mosto e colocou 500 litros de suco de melancia. A gente foi no Ceasa, comprou 1 tonelada de melancia, cortamos a melancia na mão, eu tenho foto disso, cara, tem vídeo, foi animal, assim. A gente cortou as melancias na mão, tirou a polpa, jogou no lauter, na panela de clarificação da cervejaria, aí rodando a faca para dar uma destroçada na melancia, foi espremendo, tirando o suco, jogamos no último terço da fermentação. Cara, ficou uma cerveja fantástica. E nós levamos essa cerveja para o Orubia. E o John Palmer passou. Eu não tava. Infelizmente, eu não pude ir para esse Orubia. Eu não tava. O John Palmer passou lá. Meu sócio serviu essa cerveja para ele. Meu sócio não sabia quem ele era. Aí um amigo nosso que estava trabalhando junto, o grande Elcinho. O Elcio começou a conversar com ele, viu que era ele, né? Começou a conversar com ele e tal, aqueles ingleses, ninguém sabia falar inglês, porra nenhuma, todo mundo já meio bêbado também. Aí, cara, ele tomou essa cerveja, ele enlouqueceu com a cerveja. Não, a melhor cerveja do festival, não sei o que, não sei o que. E os caras não gravaram isso, não filmaram, eu queria dar porrada no meu sócio. Falei, cara, você não filma o John Palmer elogiando a nossa cerveja, velho. A gente ia vender essa cerveja a preço de ouro. Ô Bento, e tem uma história que a gente nunca conversou, nunca te falei isso, cara. Mas nesse Orubia, nesse evento lá em Ouro Preto, que o John Palmer fez uma palestra antes, nos dias anteriores, e nesse dia, acho que foi no sabadão, ele tava relaxado, né? Só tomando uma de boa. A gente chegou pra tocar, cara, tipo 10 da manhã. E beleza, a gente tava tocando nos intervalos das bandas, né? Tocava, a gente foi ficando muito bêbado, né, logicamente. Aí,
Pô, cara, a gente começou, eu e o Danilo começando lindamente ali administrando. Aí, eu gosto muito de melancia. Só que eu gosto de melancia em coisas. Eu não curto muito a fruta, mas eu gosto de suco de melancia, eu gosto de bala de melancia, house de melancia, Trident de melancia. E quando eu soube que vocês fizeram uma cerveja de melancia, eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, porra, Dunk tá aqui, vou beber ele a cerveja de melancia. Só que a gente ficou num frenesi de tocar, voltar e tal. Cara, quando foi tipo umas 8 da noite, eu já tava muito alucinado, tipo de Double IPA, que não era hora de tomar uma cerveja com melancia, né? Eu lembrei, eu falei, porra, tem a cerveja de melancia. Aí foi lá, acho que já tinha acabado. Eu não consegui tomar a cerveja, aí depois teve um eventinho aqui na Pampulha, que a Dunk também tava e não tinha. E ficou uma falta, cara, em meu ser, que eu não bebi essa cerveja. Eu soube dela, fui atrás dela. Lá no Orubi, você estava com um stand, eu falei, é hoje que eu vou tomar essa cerveja, porra, acabei esquecendo. Porque o Orubi foi insano, né? Aquele evento, que pena que você não foi. E, enfim, cara, eu não tomei a cerveja, então fica meu pedido aqui público, volte a fazer cerveja aí, nem que seja na panelinha, com apenas 20 quilos de melancia, tá bom? Vamos fazer, tá aí, uma boa ideia. Eu nunca mais fiz, tenho vontade de fazer ela de novo, cara. Vou fazer ela de novo. Tá combinado. Nós ainda vamos tomar essa cerveja num episódio do Hopcast. Show. Mas então, voltamos ao livro Water ou Água, como você preferir. Agora chamar. É o Água. Cara, o Água, ele tá quase fechando, né, a série dos elementos cervejeiros. Tem um áudio aqui de um camarada que ele tava pedindo o último elemento nessa sequência aí dos elementos cervejeiros, que é o malte. Então, editor, roda o áudio aí. Olá, pessoal. Meu nome é Talmar Moraes, eu sou de Pará de Minas, Minas Gerais. Sou cervejeiro caseiro há 6 anos e gostaria de deixar aí um elogio e uma sugestão. Essa coleção de livros cervejeiros da Crafter, né, ela é muito boa. São livros aí de leitura fácil e agradável também, né? Começando aí pelo Radical Brewing, né? E aprofundando depois nos livros específicos aí de levedura, água e lúpulo. E aí fica o meu pedido, né? A minha sugestão. Para completar essa coleção, né, falta um livro sobre maltes e braçagem, trazendo aí as características individuais de cada tipo de malte, as combinações possíveis, né? Enfim, abordar esse tema. E ainda dentro desse livro, né, dá para abordar a questão da própria abraçagem e as suas técnicas, suas características, processos, resultados e tal. Então aí a gente fecharia, né, os 4 elementos cervejeiros. Obrigado, pessoal. Obrigado pela oportunidade e um abraço. Então, Mar, será que vai rolar o livro do malte? O Diego já deu um spoilerzinho aqui, mas aí, vai ter, Diego? Vai ter. Agora a nossa sequência de publicações, em abril a gente lança a nova IPA, né, a tradução do The New IPA do Scott Janisch, e em junho a gente está lançando o malte e completando a coleção. Aí a ideia é preparar alguma surpresa que vincule todos os livros, que apresente eles como um pack, assim, né? Então vai rolar, pode ficar tranquilo, que já foi pensado, o livro já está traduzido, a gente já está bem avançado com fechar, a gente só não lança. A gente não tem condições, em função do tamanho da nossa operação, de lançar muitos livros ao mesmo tempo, né? Então a gente faz um ritual de intervalar esses lançamentos, como uma cervejaria, né? Você não faz todas as suas cervejas de uma vez só, né? Você espaça e encontra a melhor forma também de mover comercialmente, né, os produtos. Não, com certeza. Isso daí já fica, inclusive, pra galera que fica perguntando cadê a música nova da Labier. A gente trata a música também com cerveja, a gente trabalha uma a uma com carinho. Não, mas é verdade, cara, é verdade mesmo. Nossas músicas autorais falam de cerveja e a gente sempre pensa em um estilo de cerveja pra harmonizar aquela canção e tal. O Bento tá bebendo uma cerveja hoje que nasceu num festival de cerveja, em homenagem à cervejaria Botocuso, que é uma cerveja fora da caixa pra caramba. E aquilo foi amadurecendo, né? Então, cara, o trabalho da gente em relação à música, bicho, ele é muito devagar também, por se tratar de um produto sonoro que você com certeza vai harmonizar tomando uma. A cerveja e a música são fantásticas e realmente são extremamente harmônicas entre si, né? Isso é muito bacana, muito bonito. Pois é, cara. E uma das coisas que a galera tava me perguntando aqui quando
Quando abri para alguns amigos que a gente ia gravar com a Crater, muita gente ficou feliz mesmo, querendo participar. Pô, fica até um forte abraço para todo mundo que mandou áudio pra gente aí, quis participar do programa. Isso é muito legal mesmo, incentiva a gente, né, cara, a produzir um conteúdo legal e empurrar a gente pra frente aí. E uma das coisas que a gente estava falando, a gente acabou entrando numa seara de discussão assim, sobre livro. Foi um papo muito interessante lá no grupo do Jefferson, que daqui a pouco ele vai aparecer também em áudio também, sobre a questão do e-book, cara. Vocês têm e-book? Como é que tá essa parte de vocês aí? A gente tá... O e-book ele tem muita virtude, né, no sentido da praticidade da venda e pro cliente. Só que ele tem um risco altíssimo, né, que é a pirataria. Lamentavelmente, a gente precisa levar isso em conta. Diferente de um romance que não tem lá 10 fã-clubes do Dan Brown com seus livros, na cerveja a comunidade está organizada e tem vários grupos de WhatsApp. Quem nunca recebeu num grupo de WhatsApp um PDF de um livro completo, inclusive os da coleção que a gente está traduzindo, né? Isso para nós representa um risco muito alto, porque com certeza impactaria vendas. A gente não trabalha com volumes muito altos de vendas, né, em cada título, então isso pode ser decisivo para o sucesso ou o fracasso comercial de um livro, né? Dito isso, a gente vai está previsto para o segundo semestre um primeiro teste com o livro Direito para o Mercado da Cerveja, que por enquanto é o nosso único livro autoral nacional. E se a gente avaliar que o desempenho foi bom, que foi positivo, não identificar nenhum tipo de ação de pirataria ou fraude, daí a gente vai considerar com muito carinho lançar os outros também nesse formato. A gente entende que existe demanda e que 99% das pessoas, ou até mais, trataria com respeito e com cuidado, mas basta uma, né, para acabar com o potencial de um livro. A gente lá na Argentina, onde a gente lançou o The New IPA, o primeiro livro da Livros de Guarda, tem muitos casos de perfis de Instagram que comercializam cópias ou o PDF do original em inglês ou traduções, aspas, bem fortes essas aspas, que basicamente consistem de jogar o texto no Google Tradutor e depois transformar num PDF. De qualquer maneira isso impacta, né, o resultado do projeto. Eu acho que é importante também, uma coisa que a gente está fazendo questão de marcar, é que saibam que até o começo do ano, até janeiro, a Crater era basicamente eu e o Pedro, fazendo tudo, absolutamente tudo. Agora a gente teve a felicidade de ter nossa comunicação delegada para uma pessoa e estamos com uma assistente administrativo. A gente não tem condições de encarar um fracasso comercial provocado por pirataria. Não temos, né? A gente inviabilizaria o projeto, né? Total, cara. E a galera, às vezes, esse áudio que a Gabriela trouxe pra gente aqui, cara, ele é importante, ele foi rapidinho, mas depois, até futuramente, convidá-la pra gente trocar uma ideia. Cara, quando eu tava estudando língua portuguesa na universidade, eu fiz uma disciplina de tradução. Cara, e pra nunca mais, cara. Eu achava que tradução ia ser easy. Tradução não é easy, cara. Tradução não é Google Tradutor, sacou? Eu vi até uma piada outro dia, um meme do cara fala... Como identificar pessoas que aprenderam inglês no Google Tradutor. O cara fala, thank you. Aí a pessoa responde, of nothing. Tipo, de nada, né, cara? Muito bom, muito bom. Tradução é trampo, cara. Tradução é muito trampo mesmo, porque é adaptabilidade com o público-alvo. Pô, uma porrada de variável entra na conta aí. Variável de idade, de social, econômica, cara, de linguagem acessível. É muito trampo mesmo, cara. Então fica, mais uma vez aí, alô Gabriela, parabéns, você é sinistra. Principalmente as traduções técnicas, né? Que eu acho que tem um peso maior de você ter um acerto muito grande com aquele tema, né? Que não é a tradução, versão brasileira Herbert Richards, né?
Então, assim, que é uma tradução, igual você falou, de romance, ou uma tradução mais leve, que você leva aí um pouco para o público, você leva para um pensamento que o livro quer colocar, mas o técnico não, ele tem que ser muito assertivo, né? Eu acho muito mais difícil, cara. Eu só ia compartilhar com vocês que o Radical Brewing, eu e o Pedro traduzimos. A gente fez a tradução. Assim, eu já tinha feito algumas traduções ainda quando estava na educação física. Sabia que era doloroso, mas era uma questão daí de reduzir riscos do projeto, né? Uma tradução profissional é caríssimo, né? Um livro de 340 páginas. Com certeza, velho. Inviabilizaria o projeto, né? Então a gente encarou, e quando a gente concluiu a tradução, eu falei pro Pedro, se a Crater depender de mim como tradutor, é melhor a gente encerrar a operação. Ô Diego, agora uma pergunta bem de leigo, assim. É porque eu tenho Kindle, eu sou apaixonado com Kindle. Se você é leigo, Alvará, eu. Não, é leigo na parte de editoria de livros. Ah, né? bom. Eu tenho Kindle, sou apaixonado com Kindle, até onde eu sei, né? Os livros do Kindle, eles são, não sei se tem alguma criptografia, alguma coisa que é mais difícil você fazer essa pirataria, ou tende a ser impossível. Tem isso mesmo? Ou não? Ou eu estou enganado? Não, todos os formatos de e-book, eles têm proteções, né? Mas todos são, em alguma medida, falíveis, né? Assim, não é fácil, né? Não é fácil, mas não é impossível, né? E aí o problema é muito diferente você pegar uma cópia, tipo uma fotocópia, uma cópia digitalizada do livro, assim, né? Que fica grosseiro, do que alguém conseguir craquear o arquivo tal qual ele é comercializado, né? Porque aí ele é perfeito, né? Ele é igual ao que a gente disponibiliza para venda para o público. Não, assim, existem medidas de segurança. A gente vai avaliar, a gente vai estudar. É do nosso interesse. A gente, se não fosse esse risco, a gente estaria com muita alegria fazendo o formato digital, inclusive porque um dos nossos compromissos sempre foi trabalhar com preços razoáveis que permitam as pessoas acessar, e o e-book ele é mais barato, né? Sempre vai ser pelo menos 25% mais barato do que o impresso, né? Exatamente, você tira o custo, né, da impressão e tal. Eu sou um fã, né, do livro impresso. Eu sou um leitor compulsivo, praticamente. Eu sou um leitor costumaz, e leio muito, gosto muito desde moleque. E o meu sonho de moleque era ter uma casa. Eu queria ganhar dinheiro, não é para ser rico, para viajar, para ter carro, para ter o caralho. Eu queria ganhar dinheiro para ter uma casa onde eu tivesse uma puta de uma sala cheia de livros, sabe? Uma biblioteca. Ter uma casa que eu possa falar assim, eu tenho uma biblioteca, aquelas estantes de livro até o teto, uma cadeira de couro para você sentar e ler seu livro. Cara, meu sonho de infância era esse. Porra, pode crer, eu até imaginei aqui a Nespressozinho do lado, olha, cafezinho. Hoje ainda tem isso, né? Uma cervejinha também, né? Um frigobarzinho. Uma cervejeirazinha ali do lado, com a cervejinha gelada. Isso. Nossa, cara, maravilha. É meu sonho. Não, eu também sou muito fã do Kindle. Eu tenho um e sou viciado, eu acho muito prático. O Kindle é maravilhoso. É ótimo, né? Vou viajo, aí, pô, cabe na mochila, consigo ter um monte de livro ali, pô, é ótimo. Mas ainda assim, eu prefiro o livro físico, cara. O cheiro do livro novo, você abrir, não tem preço, cara. Não tem sensação melhor de você pegar um livro novo, abrir, sentir o cheiro do papel ali. Danilão, eu tenho o seguinte, eu compro livros no Kindle a rodo e assino me fugiu o nome agora. Amazon. O Amazon Prime. Sim. E tenho livros, milhares de livros lá que eu leio de graça. E aí quando eu gosto muito do livro, eu compro ele
em formato papel. O físico. Uhum. Físico. Eu compro o livro e guardo, eu tenho o livro guardado. Eu tenho livro na casa da minha ex-mulher até hoje, eu tenho uma porrada de livro lá, porque assim, eu tô estruturando ainda o meu apartamento. Até hoje tem livro meu lá. Ela também lê muito, ela também é muito estudiosa, então a gente sempre gostou muito de livro, eu ainda tenho muito livro meu lá. Então vou fazer igual a MTV aqui agora no meio do podcast. Para de ouvir esse podcast e vai no livro. É isso, depois você volta e ouve o resto do podcast. Não, inclusive tem bastante coisa em podcast de contos, de leitura, né, cara? É bom demais, é interessante, cara. Eu gosto das fusões, das paradas. E uma das fusões tá acontecendo agora, nesse podcast aqui, com Bento Vargas e Diego, fazendo essa conexão aí muito louca aí nessa mesa de bar virtual. E eu gosto muito do Bento, sou fã do Bento, e o Bento é uma pessoa inspiradora também. Cara, o Bento é essa pessoa que a gente observa, né, no mercado, como tantas outras, né? A gente observa no mercado tantas pessoas hiperqualificadas, cada vez mais especializadas, né, como o nosso amigo Bentão aí, como eu citei agora. Pessoas que se valem muito do suporte confiável, né? E testado, por exemplo, dos livros, como o Bento já ilustrou aí, que tem no Lamas. A galera vai lá, compra, com certeza se baseia aulas em cima disso, né? E eu queria saber do Diego, como é que é a relação da editora com o comércio, indústria e produtores caseiros do ponto de vista da colaboração? Como é que você troca uma ideia ali para colaborar em produtos e em serviços, em ações, como você já ilustrou aí, como a chamada da Gabriela para traduzir, tá chamando gente aí para fazer as filmagens, lançar material também audiovisual, né? E essa pergunta também faço para o Bento, né? Como empreendedor e coordenador de curso sobre cerveja, como é que a editora pode te ajudar? Eu sei que vocês já se conectaram aí, né? O Diegão já contou aí, deu um spoilerzinho da conexão de vocês. Eu queria que vocês relembrassem essas histórias e falassem da importância de um e de outro. Talvez o Bento saiba, eu não sei como flui a informação. A Crater foi convidada para testar o marketplace que a Lamas está desenvolvendo. Vamos ser uma das primeiras empresas a testar, né? Assim, a gente ainda está pouco estruturado para atender com qualidade a venda de livros para revenda, né? A gente tem respondido muito mais do que provocado essa venda. É algo que a gente quer e sabe que precisa para capilarizar a nossa presença aí Brasil afora, né? A gente, lembrando do nosso comportamento como cervejeiro caseiro, a gente ia na lojinha e ficava jogando conversa fiada com o dono da loja ou o atendente, falando sobre receita, preferências, e em geral são essas pessoas que terminam apresentando os produtos vinculados à produção de cerveja para o cervejeiro caseiro. A Crater se apoia muito nesse tipo de relação. Por exemplo, a gente está se instalando aqui no For Beer, vai ser nossa primeiro pequeno showroom, onde vai ficar trabalhando a nossa colega da administração. E foi o espaço que nos... É um brewpub? Isso. É um brewpub? Enfim, eles vendem para fora também, né? Mas funciona como um brewpub. O bar, inclusive, é mais forte, a marca do bar é mais forte que a da cerveja, né? Eles vão ser a primeira Beer Distillery em Porto Alegre, né? E eles estão nos cedendo o espaço. Eles nos cederam o espaço sem custos para a gente montar a nossa operação ao longo desse primeiro ano do nosso pequeno showroom. Então, a gente se apoia, a gente fica muito feliz de saber, mesmo o Bento, vocês, que reconhecem que, lamentavelmente, livro de cerveja, ele tem um potencial finito, né, comercial e de ser um projeto rentável, mas eu e o Pedro começamos o projeto sem fazer tanta conta, entendendo que era muito mais uma demanda, vocação. Meus projetos principais até março de 2020 eram os eventos de cerveja, não tanto a Crater. Então a gente fez
gente fez de forma amadora no bom sentido da palavra, né? Com amor, empenho, colocando isso antes do negócio em si. E a minha experiência, e com os eventos foi assim também, a minha experiência é que se você coloca depois a energia e o trabalho, as pessoas entendem a legitimidade desse esforço, né? Isso a gente vê até com as marcas de cervejarias, né? As poucas que tem, que foi uma injeção de dinheiro com empresários, etc., elas penam um pouco em conseguir entrar em alguns nichos de clientela, né? Porque o pessoal reconhece os outsiders, né? Assim, digamos assim. Então é um pouco isso. A gente se apoia muito nesse tipo de relacionamento. Valorizamos muito. Esses dias até a gente demitiu um cliente que nos escreveu xingando, nos acusando de ladrão, sem nem ter feito uma ligação. Falou, tipo, a gente faz tudo com respeito, com cuidado. Até bem pouco tempo atrás eu conhecia uns 20% dos clientes por nome, e se bobear sabia o nome dos filhos deles, né? Então a comunidade, mesmo que cresça, a gente quer preservar esse sentido, esse espírito e valorizar nossos parceiros, né? Da mesma forma que eles entregam para nós, né? Muito legal, velho. E aí, Bentão? Bom, primeiro, você quase me deixa sem voz, né, cara, com elogios mas eu acho que essa parceria, né, o mercado, uma coisa que sempre me apaixonou no mercado cervejeiro, eu venho de 20 anos da área de TI, larguei tudo para trabalhar no mercado cervejeiro, estudei muito e muitos livros, né, então eu respeito muito as editoras, como o Diego falou, o livro é uma coisa... Eu nem sei, cara, aí talvez por desconhecimento do mercado de livros, eu nem sei se é tão finito assim, porque eu tenho livros antigos, talvez por isso seja mais finito, né, que o livro dura por muito tempo, que eu consulto frequentemente livros antigos, e o mercado cervejeiro precisa, como qualquer mercado, principalmente a parte do conhecimento, precisa das editoras, precisa dos livros, precisa dos escritores, dos tradutores, e a gente tem que estar trabalhando junto, né? Esse projeto do Lamas é da Matriz, né? Eu não estou diretamente envolvido, mas é um negócio que é uma renovação também que está sendo feita, mas com parceiros, né? Como a Crater. Então, que hoje a Crater é extremamente reconhecida no mercado, apesar de nova no mercado, já tem feito um trabalho bem importante, como a divulgação do conhecimento, né? Eu acho que o ICB tem um lema que os 5 elementos da cerveja, né? Uhum. Que é água, malte, lúpulo, fermento e conhecimento. Então, o conhecimento é um elemento da cerveja pra gente, eu acredito muito nisso. Porque não adianta você ter água, malte, lúpulo e querer fazer o negócio... Fazer cerveja não é fácil, fazer cerveja não é um negócio banal, né? Então, também não é nada de outro mundo, não é nada bicho de 7 cabeças, mas é como cozinhar. Todo mundo sabe fritar um ovo, ou a grande maioria das pessoas sabem fritar um ovo, mas se você pega aquele ovo que a tua mãe faz, né, que é sempre mais gostoso do que os outros, é diferente. E muitas vezes pelo conhecimento dela de cozinha, de estar ali em casa fazendo, né, ou se você vai num bom restaurante que tem um chefe de cozinha, né, dedicado, se você pega uma cerveja que tem um mestre cervejeiro dedicado, que tem conhecimento, que estudou, que fez aquilo ali com carinho, e dedicação e conhecimento, é muito diferente. Uau, é isso aí, velho. Então vamos chamar aqui um áudio, essa interatividade massa aí do nosso podcast, vários áudios aí, tem que aproveitar nessa oportunidade, entre aspas, uma oportunidade de estar à distância. Então a gente tem também colaboração de vários amigos aí com áudio. Vou chamar o Jefferson Brandão aí para somar conhecimento nesse podcast. Fala, amigos da LabR, tudo tranquilo?
Aqui quem fala é Jefferson Brandão, sou de Belo Horizonte, sou cervejeiro caseiro há quase 5 anos, sou sommelier através da Escola Mineira de Sommeliaria, sou associado da Serva Mineira e atualmente estou fazendo o curso avançado de tecnologia cervejeira do ICB. E venho aqui agradecer à editora Crater pela tradução, né, dos livros que são referências no mercado cervejeiro. E eles têm me ajudado muito na elaboração aí, no estudo, né, durante o curso e no Master Brew, que é o trabalho final que a gente vai ter que fazer uma cerveja, uma cervejaria. Eu utilizei muito das referências dos livros traduzidos e tem me ajudado bastante aqui a ter mais conhecimentos, a ter um material de referência quando eu tenho algumas dúvidas na elaboração das minhas receitas. Então, continue nessa pegada aí que vai ser bem bacana e pode deixar que eu já estou com 5 livros da coleção e todos que saírem já pode contar com minha compra, tá bom? Grande abraço a todos, com Deus aí e boa cerveja para todo mundo. Valeu! Cara, nesse momento agora do podcast seria a dica da casa, mas eu acho que tá tendo a dica da casa o podcast inteiro. Estamos com a presença de Bento Vargas aqui, o nosso colaborador. Bento, você já deu palavras preciosas pra gente aí, várias pílulas de conhecimento. Então a gente vai chegar no nosso momento aqui de harmonização musical. Queria que vocês, para fechar esse podcast, chegando aqui nos momentos saideira, escolhessem uma música e uma cerveja para harmonizar esse momento, fazer uma harmonização musical. Começa aí, Bentão. Cara, eu vou pegar uma harmonização um pouco óbvia, né? Que eu tô tomando a cerveja da celebração e a música. Então, solta aí a música Celebração dos meus queridos amigos Labier, Breja Music e a cerveja, obviamente, né? A celebração, uma New England IPA maravilhosa, feita pela Botocudos, com parceria da Casa Orc e a Labier. Show de bola. E você, Diegão? Manda o quê? Cara, eu vou simplificar e escolher a cerveja que eu venho tomando esses dias. Eu tenho frequentado muito aqui o bar e essa Helles, eu já provei ela. Bom, eu venho provando há uns 2 anos com alguma frequência, né? Uma das poucas cervejas que eu monitoro assim com tanta proximidade. E esse lote está sensacional. A Helles é uma cerveja bem simplinha, né? Não tem como se esconder muito atrás de cargas pesadas de ingredientes, etc. E uma música que eu venho escutando também nos últimos dias, que fala um pouco sobre simplicidade, que é de um artista que eu gosto muito, que se chama José González, que apesar do nome não é latino, ele é filho de latinos na Suécia, e se chama El Invento, e, bom, fala um pouco sobre a vida na sua complexidade simples, e acho que é um pouco isso, né? Uma cerveja, ela sempre é complexa, né? Eu sou menos cientista e olho muito mais do lado alquimista, assim. Às vezes eu me pego olhando pro copo, e as bolinhas vindo e brotando, tipo, cara, isso é sensacional, e é só gás carbônico ali, né, na cerveja. Para um cientista seria isso, né, mas tipo, aquela construção que conduziu até a cerveja pronta no copo, produzindo bolhas, é um troço mágico, né, e enfim, e simples ao mesmo tempo. Com certeza, cara, é a poesia que mora em cada gole, né, a gente tá aqui batendo nessa tecla aí, e é isso aí. Danilão, vamos pedir? Sobe o som, editor. Bota a ponta da fogueira, orgulhando o saber. Se prepare pra viagem, vamos enlouquecer você. Seja bem-vindo à celebração. Demarque o seu lugar aqui no chão. Olho pro lado, só vejo irmãos. Cotidiano de comunhão. Na aldeia tem fermentação também. E para
agradecer lo extraño de simplemente ser un alma curiosa, singular, compleja en su calma y tempestad. Dime por qué Então vamos chegando aqui, nossa saideira. Quero deixar meu agradecimento aqui ao Diego, ao Bento, por esse episódio maravilhoso. Cara, muito conhecimento. O tempo é muito curto pra gente abordar tudo, né, cara? Mas é isso aí. Queria que vocês deixassem as considerações finais de vocês aí. Diegão, por favor, suas considerações finais aí. Muito obrigado, tá, por ter aceito o convite. E é isso aí. Espero que logo, logo a gente consiga se encontrar pessoalmente, né, brindar juntos aí. Pelo contrário, eu que agradeço aí em nome da Crater. O Pedro agora está morando na Polônia, então esse horário dificilmente vocês conseguiriam ter a participação dele. Enfim, mais do que convocar o pessoal para comprar nossos livros, isso já está acontecendo, felizmente, né? Que eu gostaria de convocar e convidar o pessoal a nos ver como o pessoal da indústria, o pessoal que trabalha ou que escreve ou que investiga, a considerar a Crater como um aliado, né, para organizar e apresentar o conhecimento pesadão que a gente já tem na nossa comunidade cervejeira, que o pessoal da nossa, aspas, elite cervejeira aqui tá taco a taco aí com a produção craft do mundo inteiro, assim, né? E a gente tem que conseguir de alguma forma que isso respingue e atinja todo mundo na cadeia para de alguma maneira acelerar o nosso desenvolvimento como mercado, assim, né? Esse é o nosso objetivo, né? Tornar a coisa acessível para que todo mundo no chão da fábrica possa ler, estudar, se formar e a gente evolua e tome cada vez melhores cervejas. Obrigado a vocês aí. Prazer estar reunido, ainda que virtualmente, com o Bento. E esperamos outras vezes voltar para falar de outros assuntos. Quando nos convidarem, a gente está às ordens para compartilhar nossas impressões, enfim, nossas ideias. Aqui do Sul, como eu disse, às vezes a gente sente um pouco fora do ciclo e não por nada, né? Tá difícil sobreviver, né, nos últimos 2 anos, né? Então, a gente termina se fechando ainda mais, né? Com certeza, velho. Mas estamos aí para expandir essa conexão, né, cara? E o bar aqui, esse encontro é uma linda forma. A gente está terminando a gravação aqui perto das 10h30. É uma boa forma de terminar o dia com um astral positivo e sabendo que existe comunidade, né? Que a gente não tá sozinho e tem para onde correr aí para pedir apoio e para quem estender a mão também. Isso é comunidade cervejeira. Pô, total. Massa demais. Deixa as redes sociais aí da Crater e tal. Vocês encontram informação sobre a editora no nosso site, que é talvez o nosso principal canal, www.editoracrater.com.br. Crater se escreve com K. E nosso Instagram é @editoracrater, @editoracrater. Tá? Meu nome é Diego Maziero. Para falar sobre a Crater e qualquer assunto relevante de cerveja, estou às ordens. E para falar sobre o Corinthians também. Corinthians? Porra, mas nem um time do Rio Grande do Sul, porra. Sou paulistano de nascimento, né? Jamais viraria casaca para torcer pro time local. Não sabia que você era paulistano. É bom saber. Beleza, pô. Valeu, Diegão. Obrigado, cara. Obrigado mesmo. E aí, Bento? Cara, agradecer mais uma vez de estar aqui e... né, o Diego é um cara que eu já conheci, a gente já fez uma reunião juntos e umas ideias. A Crater é uma editora que eu admiro pelo trabalho, pela produção de conteúdo nacional e pela produção de conteúdo traduzido de boa qualidade. Eu queria fechar a minha participação com uma frase. Tem um folheto que veio no livro de malte, em inglês, é uma propaganda da American Homebrewers Association,
que fala assim: What's better than a good beer? Não, sorry. What's better than a good book and a glass of delicious beer? Traduzindo livremente, né? O que é melhor do que um bom livro e um copo de uma cerveja deliciosa? Nada melhor do que isso. Pô, é isso aí, meu irmão. Cara, que programa, hein, cara? Que programa. Porra, cara. Fechando aqui mais um LabR Hopcast, cara. Uma grande satisfação. Muito obrigado a todos vocês que chegaram até aqui. Fala aí, Bentão. Só me segue lá, @bentobeer, que é meu Instagram, @lamasbh, o Instagram da loja. É isso aí. E o Destino Cervejeiro também, que você tá fazendo lá com o John. Eu, @destino.cervejeiro, que é o podcast que eu faço com o Johnny Lustosa, que é muito bacana sobre viagem cervejeira. Pô, é isso aí, meu irmão. Cara, eu sou Gleison Silveira, chegamos aqui ao final de mais um LabR Hopcast. Queria mandar um abraço também, finalizando aqui pro Marco Heitor, irmão do nosso amigo Emerson Lara. Me entregou hoje uma cachaça diretamente da Fazenda Catavento de Jequitibá, Minas Gerais. Pelo visto aqui, envelhecido em Carvalho, vamos ver. E ao longo desse programa também bebi algumas unidades aqui da Estrela Galícia Black, 0 álcool, porque amanhã eu vou trabalhar cedo e eu quis experimentar cerveja aqui, cerveja muito honesta. Então fica a minha indicação também, você está procurando uma sem álcool fora desses gostos exacerbados de mosto. Estrela Galícia Black tá rolando, e é isso aí. Pro Sabi, obrigado a vocês. Danilão, valeu, parceiro. Valeu, rapaziada, muito obrigado. Família Cervejeira, até o próximo LabR Hopcast. Beijo pra vocês, valeu. LabR Hopcast é oferecido por Agrária Malte, o malte das melhores cervejas. Prússia Beer, conectando pessoas através do diálogo e da cerveja.